Ora, boa tarde ou boa noite, depende do lugar em que se encontram, são todos muito bem-vindos. É uma alegria poder estar com todos vocês, apesar de não ver as carinhas de todos e ter que olhar para os quadradinhos negros, mas eu sei que estão aí do outro lado, obrigada por quem abriu a janelinha. São todos bem-vindos, temos muita alegria de poder estar com os irmãos, neste momento ainda de uma forma virtual, mas eu acredito que já falta muito pouco tempo para estarmos pessoalmente juntos e abraçados, que é uma coisa que neste momento está a ficar em vias de extinção. Ok, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração e vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque precisamos dele mais do que todas as outras coisas. Então, peço aos irmãos que, por favor, se coloquem em posição de oração para nos dirigirmos ao Rei do Universo. Querido Deus, querido Pai, louvado e santificado seja o Senhor. É um privilégio, Pai, podermos ter tantos irmãos desejosos de ouvir a sua voz. Precisamos de escutá-lo, Senhor. Precisamos de compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Queremos nos fazer tábua rasa. Queremos que seja o Senhor a impressionar-nos, a nos iluminar os aspectos da nossa vida que ainda precisam de ser trabalhados, lapidados. E queremos suplicar que seja o Senhor o nosso mestre. Somos todos ouvidos. Fale connosco, Pai, esta tarde. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, esta será a nossa 32ª palestra. Não é verdade? Palestra número 32. E que tem como título, é a segunda parte deste tema, de qual é o significado bíblico do termo, da expressão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, então já vimos aqui alguma coisa sobre o assunto, mas eu tinha dito no último estudo sobre este assunto que é muito mais abrangente. E então, quando Deus, o próprio Deus, se apresenta como sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está a transmitir-nos muitos ensinamentos. E além do que já vimos, ele também nos quer ensinar acerca das 3 fases pelas quais o justo passa até alcançar a vida eterna. Ou seja, a justificação, a santificação e a glorificação. E não é muito difícil. Se nós conhecemos a história de Abraão, e uma vez que Deus se intitula como o Deus de Abraão, nós podemos já lembrar-nos do que é que Deus nos está a ensinar. O que é que diz em Gênesis, capítulo 15, versículo 6? Nós conhecemos muito bem e Deus disse o seguinte: e creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então o que é que isto nos diz? Que Abraão foi considerado justo por ter acreditado, por ter tido fé. Então ele é um exemplo daquilo que nós também precisamos, uma vez que nós somos salvos pela graça, mas justificados pela fé. Qual fé? A fé do Abraão. Ou seja, uma fé, Abraão, a vida do Abraão é um símbolo daqueles que no fim dos tempos iriam precisar de confiar em Deus, mas mesmo sem entenderem nada. O Abraão, por exemplo, ele não percebeu. Deus deu-lhe uma ordem que, à partida, era uma ordem estranha. Não acham? Sai da tua terra, da tua parentela, deixa todos e vai para uma terra que nem sequer sabes aonde é que é. Sejamos honestos. É preciso realmente ter fé.
Se vocês começarem a colocar isto na vossa vida, imaginem agora que Deus dizia assim à Celeste: Celeste, deixa o teu marido, os teus filhos, 3 filhos, os teus 4 netos e vai para uma terra para onde eu te vou mostrar. Eu não quero que a Celeste me dê resposta, mas pensando bem, como é que nós íamos fazer isto? Há realmente coisas que Deus nos pede e que nós não entendemos e que até nos parecem algo injustas, mas é Algo este absurdo, né? absurdas, exatamente. Mas Deus sabia que Deus sabia, Abraão é que não sabia. Não é que se ele continuasse naquela terra, particularmente junto da sua família, no caso o pai, ele iria acabar por se perder. Porque dizem-nos as escrituras que o pai do Abraão, ele próprio, já se tinha contaminado com outros deuses. E, portanto, foi para preservar a descendência da qual haveria de nascer o Messias que Deus faz este pedido a Abraão. E, portanto, a vida de Abraão, como já dissemos, é um símbolo e nos ensina o conceito de justificação. Ao nós iniciarmos uma jornada, a nossa jornada cristã. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 4. Eu penso que todos terão recebido o documento e, portanto, já estão dentro do assunto. Romanos, capítulo 4, vamos ler o versículo 1 a 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado, ou seja, atribuído o estatuto de justo ou de justificado, foi-lhe atribuído pela fé que ele demonstrou. Irmãos, este tipo de fé não é uma fé comum no fim dos tempos. Não é uma fé vulgar. Bom, mas a história de Abraão ensina-nos que quando Deus nos chama para alguma coisa, para alguma missão, quando Ele nos convida a fazer alguma coisa, será bom nós atendermos, porque Ele tem certamente alguma coisa, não, quem sabe até nem é só para nós, mas para a nossa descendência que nós nem imaginamos. Bom, mas então agora vamos para o Deus de Isaac. Nós já tínhamos visto que a história do Isaac nos aponta para onde? Lembram-se? Lembram-se que Isaac foi o filho que se dispôs a ser sacrificado. Lembram-se? Então, a história do Isaac nos aponta precisamente para o sacrifício de Jesus. Então, vamos abrir em Romanos também, agora no capítulo 5, no versículo 9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a morte de Jesus Cristo nos justifica. Quando nós cremos, nós aceitamos que aquela morte não foi uma morte qualquer. Porque não foi a morte que toda a gente morre. Foi a segunda morte. Jesus morreu a segunda morte, mas não nos justifica só. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Hebreus, capítulo 13, versículo 12, e diz o seguinte: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, a morte de Jesus é só para nossa justificação? Não, diz aqui claramente, para santificar o povo, ele morreu fora da porta. Então, a história de Isaac
mostra-nos como nós precisamos do Deus que não só justifica, mas também santifica. Aliás, o conceito de justificação, ele abarca, nós é que dividimos as coisas, não é? Mas ele abarca as três partes: a justificação, a santificação e a glorificação. E curiosamente a Bíblia diz-nos que a justificação é pela fé. E a santificação, como é? Como será a santificação? Lembram-se que não é só o aceitar o sacrifício de Jesus, é nós estarmos dispostos a também nos sacrificarmos. Sim, Alice. Alice ia dizer qualquer coisa. Eu ia dizer que é importante nós confessarmos. É, confessarmos, exatamente. Mas vamos ver como é que é a santificação. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e é o apóstolo Paulo que diz algo que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de algumas coisas, particularmente que o apóstolo Paulo diz. Então, principalmente quando ele fala com o governador Félix. Bom, isto assim é uma coisa magnífica. Mas vamos ler apenas o versículo 18. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, Qual para que... capítulo, Carlinha? Capítulo 26. Atos 26, versículo 18. Então vou repetir: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados como? Pela fé em mim. Então, não só a justificação é pela fé, mas a santificação também. E é pela fé, irmãos, que nós aceitamos aquilo que diz em Romanos 12, 1 e 2. E o que é que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Irmãos, de alguma forma, ao apresentarmos-nos a Deus como um sacrifício vivo, renunciando àquilo que o Isaú, lembram-se? O Isaú queria, que são as inclinações da carne, os prazeres, os apetites, ao recusarmos isso, ao renunciarmos a isso, nós estamos de alguma forma aqui a provar um bocadinho, a experimentar um bocadinho aquilo que o nosso Pai passou quando entregou o seu filho para ser sacrificado. Ou seja, nós estamos a ter parte com Deus o Pai, mas também com Jesus Cristo. Lembram-se que o Isaac foi aquele que carregou a lenha. Jesus Cristo carregou a cruz. E nós carregamos o quê? A cruz também. Porque ele diz: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Ou seja, há determinadas coisas às quais nós renunciamos por amor e pela fé. Estamos a conseguir abarcar o conceito? Pronto, então é pela fé que nós iniciamos um processo de santificação, ou seja, de separação de tudo aquilo que não nos aproxima de Deus, mas pelo contrário nos afasta dele. É pela fé. E Deus diz que esta fé é muito escassa nos últimos tempos. Mas eu acredito que todos nós estamos aqui precisamente para termos este tipo de fé, que não só justifica, mas que nos leva à santificação. E por fim, temos o Deus do Jacó. Lembram-se? O que é que nos ensina o Deus de Jacó? Querem dizer alguma coisa? Querem participar um bocadinho? Ainda se lembram?
nos ensina, não, está tudo com vergonha. Ias dizer alguma coisa, Celeste? Não te deixarei se não me abençoares. Exatamente. Lembram-se que houve ali uma luta, não é? Houve uma luta. E vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E nós falamos que tinha que ver com a própria experiência do Jacó. Lembram-se que o Jacó, ele quando nasceu, ele vinha agarrado ao calcanhar do Esaú, como que a dizer que queria estar no lugar de, e que segurava o Esaú, que é símbolo da natureza carnal. E nós vimos que o que é que fica no lugar de Cristo? O que é que segura a nossa natureza carnal para não irmos para o pecado? É o quê? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Espírito Santo. Então vamos ver aqui 1 de Coríntios, capítulo 6, que os irmãos já devem ter aberto, eu é que ainda não. Versículo 11, então reparem o que é que diz aqui. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e o quê? E no Espírito do nosso Deus. Então, o que é que nos ensina a história de Jacó? Que Deus está usando a história do Jacó para nos ensinar uma lição muito objetiva acerca do trabalho do Espírito Santo. E digo-vos que nós damos muito trabalho ao Espírito Santo. Uns mais do que outros. Para quê? Para que possa fazer produzir em nós o seu fruto. O fruto do Espírito. E isto remete-nos para uma mudança de vida, para um nascer de novo, para deixarmos o velho homem, para sermos novas criaturas, para crucificarmos o nosso eu. Tudo isto é trabalho do Espírito Santo. Ou seja, não foi com Abraão que houve uma produção de descendência, podemos dizer, não foi com o Isaac, mas onde é que há uma explosão de descendentes? De frutificação? Com o Jacó. Ou seja, na nossa caminhada cristã, não é quando eu sou justificada, também não é, eu posso produzir já alguns frutos, atenção, mas quando é que há uma explosão de fruto? Na glorificação. E, irmãos, devo dizer-vos que nós agora, na história, nós já não estamos no tempo do Abraão nem do Isaac. Nós estamos no tempo do Deus de Jacó. Nós estamos num tempo em que é necessário haver a produção de fruto. O que é que Deus diz à última igreja? À que vive no tempo do fim. Apocalipse 2:7, 17, 26, 3:5, 12, 21. O que é que ele diz? Ao que vencer. Ao que vencer. Portanto, a história de Jacó nos ensina a vitória. Estamos no tempo de haver vitórias sobre o pecado. Por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Eu já falei aqui um pouquinho, nós não temos só 2 ouvidos. Físicos, nós temos só 2 ouvidos. Mas nós temos mais um, que é a nossa consciência. Sim. Quem fala aqui? É o Espírito Santo. Quem ouve o Espírito? Quem está justificado, santificado, vivendo pela fé e desejando produzir fruto. Porque nós fomos criados para boas obras, para que andássemos nelas. Lembram-se? Então, irmãos, Deus está à espera da produção de fruto. Por quê?
Porque só quando há produção de fruto é que pode vir a ceifa. E a ceifa não é a vinda de Jesus? É. Sim. Então, vamos dar mais um avanço aqui ao significado de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu também falei que esta expressão tinha que ver com as 3 mensagens angélicas. Lembram-se disto? O que é que diz a primeira mensagem angélica? Todos nós sabemos. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vida é a hora do seu juízo. Muito bem, muito bem. Temei a Deus. Por acaso sabem onde é que nas Escrituras aparece pela primeira vez a expressão temer a Deus? No 4º mandamento. Por acaso é antes, Manuela? Vão ficar admirados. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Nós conhecemos a história muito bem. Lembram-se quando o Abraão estava para matar o seu filho e ele ouve a voz dizer: não faças isso ao menino, porque agora sei o quê? Que temes a Deus. Temes a Deus. Temes a Exatamente. Deus. É interessante, estas coisas são interessantes. Então a primeira mensagem angélica está-nos a dizer o quê? Olhem para a história do Abraão. O que é temer a Deus? Voltemos, se nós queremos saber o que é temer a Deus, temos que estudar o quê? A história do Abraão. O que é temer a Deus então, irmãos? Obedecer? Não percebi, Lígia. Obedecer? Sacrificar-se. Obedecer a Deus. Exatamente, mesmo que não entendamos, mesmo que nos pareça absurdo, mesmo que pareça chocar os nossos sentidos, se nós ouvirmos a voz de Deus, ainda que não seja com estes 2 ouvidos físicos, mas seja com a nossa consciência, peço desculpa, temer a Deus. Sabem que, eu não sei se os irmãos se recordam principalmente os irmãos que estão nos Estados Unidos. Alguém se recorda quando foi eleito como presidente o Barack Obama? Alguém se recorda? Por acaso alguém se recorda de ter ouvido o discurso do Barack Obama? Talvez não. Mas eu fixei isso. Quando ele foi eleito, ele disse o seguinte, que nós tínhamos que tomar muito cuidado, porque nós, se hoje alguém dissesse que Deus lhe tinha dito para ir para o cimo de um arranha-céus e levar o seu filho para o sacrificar, essa pessoa teria que ser entregue para ser presa por estar a praticar um ato de violência contra menores. E, portanto, apesar dos Estados Unidos ser um país protestante e acreditar nas histórias do Antigo Testamento, ele diz: a vossa fé tem que ser vivida dentro das 4 paredes da vossa casa. Não pode extrapolar para fora. E eu pensei, olha o dragão aqui a falar. Lembram-se? Diz-nos que a segunda besta, ela era semelhante a um que tinha chifres de cordeiro, mas ela falava como o dragão. Porque ele já estava a dizer ali, vocês podem acreditar nas escrituras, ser protestantes, mas vocês têm que viver a vossa fé dentro da vossa própria casa. Não podem agir pela fé hoje, no século XXI. Então, a história do Abraão realmente nos ensina que se o Senhor nos pedir alguma coisa, seja o que for, irmãos, se nós tivermos a certeza que é da vontade do Senhor, obedeçamos. Isso é temer a Deus.
Vamos abrir a Eclesiastes no capítulo 12, no versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E eu ia pedir a um de vocês que, por favor, lesse. Engraçado, né, Belinha? O Barack Obama falou isso, e é tão sutil a mensagem, e com certeza no ouvido de muitos isso soou como uma coisa boa. Exatamente. É o dragão. Então, o que é que diz Eclesiastes 12, 13? De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Qual é o fim? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Exatamente, exatamente. E agora, em relação a Isaac, será que Isaac tem alguma coisa a ver com a mensagem do segundo anjo? Tem tudo a ver com a mensagem do segundo anjo e é um símbolo. Vamos abrir em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Lembram-se que a mensagem, o Deus do Isaac, tinha que ver com o sacrifício de Jesus, ou seja, o derramamento de sangue. E na Bíblia, sangue é símbolo de alguma coisa. Vamos ler então 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela baseia-se no sacrifício que Jesus Cristo, tipificado pelo Isaac, fez ao derramar o seu sangue. Ou seja, o derramamento do sangue de Jesus Cristo nos permite a salvação. Mas nós sabemos que existe uma falsificação do Evangelho. Existe um falso Cristo que está sendo pregado, um falso Evangelho que está sendo pregado. Lembram-se o que é que o apóstolo Paulo diz aí mesmo em 1 de Coríntios, no capítulo, em 2 de Coríntios, no capítulo 11, vamos lá para 2 de Coríntios, capítulo 11, ele diz o seguinte, no versículo 3, no versículo 4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. Então o que é que Paulo está a dizer aqui? Que existe um verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, existe o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Espírito. Mas se existe o verdadeiro é porque existe um falso. Ele também na sua carta que ele escreve aos Gálatas, vamos virar a página da nossa Bíblia e vamos a Gálatas, ao capítulo 1, Paulo diz a mesma coisa. Então ele diz assim no capítulo 1, no versículo 6, a partir do versículo 6. Estou admirado, estou surpreendido, estou escandalizado, dizia Paulo, de que tão depressa estejais deixando ou desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Irmãos, então o apóstolo Paulo estava já a advertir-nos que haveria de vir outro Evangelho, pregando outro Cristo e outro Espírito. Lembram-se, o que é que nós em Apocalipse lemos que a Babilônia tem na mão? Ela tem um cálice de ouro, certo? E o que é que está lá dentro do cálice de ouro? Nelinho, não te estou a ouvir, estás sem micro.
Eu acho que é ao vinho da ira da sua prostituição. Exatamente. É vinho. Então, mas nós já vimos aqui que o sangue de Jesus é comparado ao vinho, certo? O que é que isso significa? Que foi o sacrifício de Jesus que nos trouxe a salvação. Mas este outro sistema contra o qual a segunda mensagem angélica nos adverte, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu o quê? A beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, irmãos, há aqui um falso evangelho. Há aqui um falso Jesus. O que será que Deus nos quer dizer com isto? Há uma falsificação do evangelho, ou seja, um evangelho que afirma que não foi só uma vez que Jesus morreu. Cada vez que é comemorado uma cerimónia nessa igreja babilônica, é como se estivesse a comer o quê? O próprio Cristo. Eu vou ler-vos aqui um pouco da encíclica. Querem que eu vos leia aqui um pouquinho da encíclica contra a qual... Sim, Deus... amiga, porque isso é muito sério. Mas isto não é tudo. Há muitas coisas a falar sobre isto. Então eu estou a ler a encíclica no ponto 236. 236, não sei se conseguem ver. E diz o seguinte: a criação encontra a sua maior elevação na Eucaristia. A graça que tende a manifestar-se de modo sensível atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus, feito homem, chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. Então quer dizer que a criatura vai comer o Criador? Exatamente, é o que está aqui. E como se isso não bastasse, continua dizendo o seguinte: a Eucaristia une o céu e a terra. Eu pensava que era Cristo. No Evangelho Eterno diz que é Cristo que une o céu à terra. Mas aqui diz que é a Eucaristia. Então, isto é outro Evangelho ou não? Isto é outro Evangelho. É outro evangelho, com certeza. E continua: a Eucaristia une o céu à terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo saído das mãos de Deus volta a ele em feliz e plena adoração. No pão eucarístico, a criação propende para a divinização. Então, nós tornamo-nos divinos? Eu pergunto, isto é o meu evangelho, ou é o evangelho eterno, ou é outro evangelho? É o evangelho do dragão. E continua, e eu podia mostrar-vos uma outra citação de uma revista, que eu não sei se já mostrei aqui, que é um órgão oficial da Igreja. É os Arautos do Evangelho. Alguém já ouviu? Não. Não estava no programa, mas querem que eu vos mostre, que eu vos leia um bocadinho do que está nessa revista? Sim. Só um segundo, está bem? Que eu vou buscar. É uma revista, portanto, é esta revista, Arautos do Evangelho, não sei se alguém conhece, eu tenho várias revistas destas e vou-vos mostrar esta, que é onde está, portanto, tem esta capa. Conseguem ver? Sim.
Ok, então, aqui na página é um artigo que, sobre a Eucaristia. Irmãos, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler-vos apenas alguma coisinha pouca. Vejam se isto é o Evangelho Eterno, vejam se isto é a mensagem do derramamento do sangue de Jesus Cristo. Então diz assim: pela Eucaristia passamos a ser outros Cristos. Lembram-se do que lemos há pouco na encíclica? Tende para a divinização do ser humano. Então nós vamos tornar-nos divinos. E ela continua e diz assim: ora, se a Eucaristia, por assim dizer, nos transforma em Cristo, a nossa própria vida moral também será participativa da santidade de Jesus. Não é sem fundamento que se afirma Christianos alter Christus, pois realmente pelo batismo passamos a ser outros Cristos. E a Eucaristia reproduz paulatinamente em nós os mesmos sentimentos e virtudes próprias ao homem-Deus. Então é assim, cada vez que nós comemos a hóstia, mais nos tornamos deuses. Continua, com o tempo e pela assídua frequência a esse sacramento, pensaremos, amaremos e agiremos como ele próprio. Aliás, a nossa vida espiritual não são poucos os combates que devemos enfrentar contra o demónio, o mundo e a carne. Ora, onde buscar esse fortalecimento senão na Eucaristia? Eu pensava que o fortalecimento era em Cristo, mas aqui diz que é na Eucaristia. E depois diz, ó hóstia salvadora. Uau! Eu pensava que Salvador era Jesus Cristo. Mas aqui dizem que é a hóstia. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Que a segunda mensagem angélica, ela vai ensinar-nos aquilo que a história do Isaac já nos ensinou. Que nós só podemos ser salvos pelo derramamento do sangue de Cristo, e isto é a mensagem que nós precisamos pregar agora no fim dos tempos. Porquê? Porque está sendo pregado outro evangelho. Com outro... Belinha, Sim. Belinha, você me permite que quando você começou a ler esses textos aí da revista, e a frase que você leu me remeteu à mesma ideia do Éden. Quando Satanás ofereceu o fruto a Eva, ele disse o quê? Se comereis, abrirás os teus olhos e serás igual a quem? A Deus. Então, foi a possibilidade de Eva ser como Deus, igual a Deus. A mensagem é a mesma, só mudou a roupagem. Exatamente, exatamente. E eles vão mais longe. Eles vão mais longe e dizem aqui na página 13. Irmãos, isto nós temos que fazer associação com a Laudato Si, porque a encíclica Laudato Si, ela vai neste sentido. Não só da Eucaristia, mas particularmente do domingo, porque é o centro, o domingo é o centro da Eucaristia, ou melhor, sim, no fundo o domingo é o centro da Eucaristia. E aqui na revista, aqui mesmo, na revista... que vocês Belinha, sim. Belinha, se você passar o número da revista, a gente consegue baixar para a gente ler o artigo completo. É assim, ela é de, portanto, ela é de julho de 2006. Ela tem um número e o ano. O ano, ok. Julho de 2006. O ano 8, a enumeração romana, e depois é o número 38. Tá bom, obrigada. De nada, portanto, a capa e a contracapa é assim. Ok, então reparem o seguinte, irmãos, nós temos à nossa frente um tempo complicado, o tempo da angústia de
Jacó. Já lá vamos falar do Jacó. Falta-nos o Deus do Jacó e a terceira mensagem angélica. Só que eu não posso deixar de vos ler isto. Na encíclica, no ponto 60, eu não sei se já referi isto aqui. Se eu referi, peço desculpa, mas vou referir outra vez. Na encíclica, no ponto 60, e sabem que a encíclica tem a ver com o clima. E para que o planeta se possa restaurar, segundo diz a encíclica, ele vai ter que parar um dia por semana. Esse dia é o domingo, onde vai haver a participação na Eucaristia, como já vimos há pouco. Então, eles dizem aqui assim no ponto 60, eu não quero maçar-vos muito, mas é importante nós fazermos a associação das coisas. Diz assim: finalmente reconhecemos, a propósito da situação e das possíveis soluções, que se desenvolveram diferentes perspectivas e linhas de pensamento. Estamos a falar da encíclica. Num dos extremos, alguns defendem a todo custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos resolver-se-ão simplesmente com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas nem mudanças de fundo. No extremo oposto, e agora é que eu quero que prestem atenção, no extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo o tipo de intervenção. Os irmãos estão a perceber o que é que está aqui? Ou seja, aquele outro grupo que pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, esse grupo diz aqui: temos que reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção. O que é isto? Somos nós, né? Lógico, somos nós. Isto está na encíclica. E porquê é que tudo isto vem ao encontro do que estamos a dizer? Porque isto está-nos a dizer que nós vamos ter que passar um tempo de angústia. E curiosamente o tempo de angústia não é o tempo de angústia de Abraão, nem é o tempo de angústia de Isaac, é o tempo de angústia de Jacó. E o que é esse tempo de angústia de Jacó? Tem a ver com a terceira mensagem angélica. Que Ellen White diz que é a maior ameaça que já foi feita ao ser humano. O que é que diz em Apocalipse 14, versículo 9 e 10? Nós conhecemos, é a terceira mensagem angélica, que diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte. E receber o seu sinal na fronte e na mão, esse tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, etc. Nós conhecemos a mensagem. Então, para onde é que nos está a remeter a terceira mensagem angélica? Para a angústia do Jacó. Para a angústia de Jacó. E essa angústia é-nos falada também e transmitida em Daniel capítulo 12, versículo 1. O que é que diz? Como é que Deus refere essa angústia de Jacó? Diz que é uma angústia, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, nem jamais haverá. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Deus aqui está a referir Jeremias 30, versículo 7. Quando Jeremias fala de Jacó, Jacó já tinha morrido há muito tempo, mas vamos abrir Jeremias capítulo 30, versículo 7. E eu peço a um de vocês para ler, por favor.
Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Amém. Amém. O que é que aconteceu com o Jacó? Lembram-se? Ele teve uma grande luta. E, irmãos, quando nós entrarmos neste período do qual a vida do Jacó foi um tipo, nós vamos entrar num tempo de angústia. E tal como o Jacó, teremos que ter períodos de grande e intensa luta com o Senhor. Mas o que é que Deus nos promete? Seremos livrados dela. Por que é que Jacó foi livre? Por que é que Jacó foi livrado daquela angústia? Não te deixarei ir até que me abençoe. Porque ele Exato. havia confessado. Ele havia confessado, ou seja, ele havia sido justificado, perdoado, ele havia se santificado. Lembram-se? Ele estava pronto a dar fruto, mas ele tinha um tipo de fé. Nós já estudámos isto. Lembram-se o que é que Deus, só recapitulando, o que é que Deus lhe tinha dito naquele dia em que ele saiu de casa para se dirigir para a terra do seu tio Labão e sonhou com uma escada? Lembram-se o que é que Deus lhe tinha dito? Sim. O que é que Deus lhe disse? Eis que estarei contigo por onde quer que fores e te abençoarei. Não te deixarei, não te deixarei. A expressão de Deus foi não te deixarei. Então Deus fez-lhe uma promessa. Mais tarde, passado 21 anos, quando ele estava já cansado dos enganos do seu tio Labão, Deus novamente lhe aparece e lhe diz: agora volta para a tua terra, porque eu vou ser contigo. Então ele tinha duas promessas: não te deixarei e eu serei contigo. Naquela noite, no val de Jaboque, o anjo disse-lhe o quê? Deixa-me. E o que é que Jacó disse? Não te deixarei. Enquanto não me abençoares. Por quê? Por que é que ele disse isso? Ele cobrou a promessa. Exatamente. Promessa. Irmãos, esta é a experiência do povo de Deus no tempo da angústia de Jacó, que é o tempo da terceira mensagem angélica. Quando nós estivermos a passar esse momento de angústia por pregarmos a terceira mensagem angélica, que é uma ameaça, Ellen White diz que é a mais terrível ameaça que já foi feita a algum ser humano, nós precisaremos ter uma fé como a do Jacó, que se agarra às promessas. Por quê? Porque nós acreditamos no Deus de Abraão, porque tememos a Deus, nós acreditamos no Deus de Isaac, que derramou o seu sangue por nós, e nós acreditamos no Deus de Jacó. Isto é glorificação. Eu sei que foi talvez assim muita coisa, mas eu ainda gostava de dizer mais alguma coisa. Pode ser, eu sei que estamos em cima da hora, mas já começamos mais tarde, portanto eu ainda tenho mais uns minutinhos. Gostava que abríssemos as nossas Bíblias em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Isto é realmente assim, é muito poderoso, esta mensagem é muito poderosa. 2 aos Tessalonicenses. Irmãos, lembram-se que o Deus de Jacó, ou melhor, a experiência de Jacó, ela está intimamente ligada com o quê? Com Deus o Pai, com Deus o Filho, Espírito Santo. com o Espírito Santo. Muito bem. Não nos esqueçamos disto. O Deus de Jacó, a experiência de Jacó está intimamente ligada com o Espírito Santo, que é aquele que restringe, aquele que segura a nossa natureza carnal para que ela não vá pelo caminho da perdição. Certo?
Lembrem-se sempre do Jacó, do nome, do termo. E depois, aqui, em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Deus está a falar da vinda de Jesus, certo? Mas a dada altura, Deus diz assim no versículo 7: pois o mistério da iniquidade já opera, portanto, já estava a operar no tempo do apóstolo Paulo. Mas ele diz: somente há um que agora o detém. Ou seja, há um que está a deter o mistério da iniquidade, até que seja posto fora. Quem é este um? Somos nós? Não? O Espírito Santo? É o Espírito Santo. Quem é que está segurando, retendo o poder do mistério da iniquidade? Quem é? É o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo neste momento está a uns segurando para que não caiam no pecado, para que se santifiquem, para que produzam fruto. Este é o objetivo. Por outro lado, está segurando os ventos. Por que é que está segurando os ventos? Porque o povo de Deus ainda não está produzindo frutos. Porque o povo de Deus aceitou o Deus de Abraão, mas não está a aceitar o Deus do Jacó, do sacrifício, da renúncia, e muito menos o Deus de Jacó. Perdão, não aceita o Deus de Isaac e muito menos o Deus de Jacó. Então o Espírito Santo está a ter um trabalho impressionante, está segurando o mistério da iniquidade. Mas aqui diz, até que seja posto fora. O que é isto? O Espírito Santo vai ser posto fora? Vai ou não? Ele vai se retirar? Vai se retirar por quê? Como? Vai ser afastado, né? Vai ser afastado pelas próprias pessoas, porque elas não aceitam, elas resistem. E depois diz o versículo 8, e então, ou seja, quando o Espírito Santo for posto fora, quando terminar o tempo da graça, então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ou seja, é um poder tal que não há nada no mundo que consiga destruir, a não ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu vou ler-vos aqui, para vocês terem... até agora nós só vimos Bíblia. Nós não vimos nenhum texto do Espírito de Profecia. Nem precisaríamos, mas Deus deixou ficar isso no Espírito de Profecia. Então, no 6º volume do livro Testemunhos para a Igreja, 6º volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 51, na página 408.1, diz o seguinte: o refriador Espírito de Deus, olhem a expressão, refriador, aquele que segura, aquele que sustém, aquele que agarra, o refriador Espírito de Deus está sendo agora mesmo retirado da terra. E agora vamos ler no Grande Conflito, no capítulo 1. A página que eu li foi a página 408.1. Mas agora vamos ler o Grande Conflito. Irmãos, vamos ler o capítulo 1. Reparem, é o capítulo 1, é logo no início. Na página 36.1, é um parágrafo um bocadinho extenso, mas eu vou ter que o ler para os irmãos compreenderem. Lembrem-se que o capítulo 1 fala de quê? Lembram-se de que é que fala? Grande Conflito, capítulo 1? A guerra que houve no céu. Fala da destruição de Jerusalém, não é verdade? Fala da destruição de Jerusalém. Então diz aqui assim, lembrem-se que Ellen White também diz que a destruição de Jerusalém, nesse mesmo capítulo, ela diz que a destruição de Jerusalém foi apenas um tipo da destruição final do mundo.
Então, nós sabemos o que está para acontecer através daquilo que já aconteceu, certo? Vejam o que é que ela diz aqui. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Uau! Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Então, o que é que segura o poder do maligno? É o Espírito Santo. Continuando. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Quem é que segura? Quem é que restringe? O Espírito Santo. Então, a restrição é removida. Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam a sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou desatendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada, a qual produz infalível colheita. O Espírito de Deus, então agora aqui está mesmo claro, o Espírito de Deus persistentemente resistido é afinal retirado do pecador. E então poder algum permanece para dominar as más paixões da alma e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. Então eu pergunto, o que é que está controlando, dominando as más paixões da alma? O Espírito de Deus, irmãos. Olhem como nós precisamos de ser agradecidos pelo Espírito Santo. E continua. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos de misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus do que o castigo certo que recairá sobre o culpado. Significativo esta citação. Muito sério. Então, meus queridos irmãos, é apenas pelo poder da divindade, Pai, Filho, Espírito Santo, habitando em nós, que nós podemos resistir ao poder do mal. Louvado seja Deus, porque Jesus neste momento ainda está concedendo o seu Espírito. Amém. Que nós possamos, irmãos, aceitar não só o Deus de Abraão, mas também o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Louvemos a Deus pelo seu Espírito. E cada vez que vem a nós aquele desejo do Esaú, de fazer a vontade da carne, aquele ímpeto da natureza carnal, que são os Esaús, lembrem-se, nós temos o Deus de Jacó. Nós temos o poder do Espírito Santo para nos dar vitória sobre o pecado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas.
Vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem tantas lições para nos ensinar. O Senhor nos quer mostrar o poder que está à nossa disposição para podermos ser vitoriosos sobre qualquer pecado. Nós acreditamos que da mesma forma que Jacó venceu, lutou com Deus e com os homens, mas venceu, nós iremos vencer também, porque aceitamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Dê-nos o seu Espírito, Senhor. Ajude-nos a reclamar as promessas, a viver por elas, a tomarmos a decisão de não continuar numa vida de cai, peca, levanta, cai, peca, levanta. Ajude-nos, ó Pai, a ser pessoas sensíveis à sua voz. Conceda-nos a graça, Senhor, de ainda termos mais algum tempo para podermos honrar e glorificar o seu nome. Obrigada pelo seu amor, pela sua paciência. Em nome de Jesus. Amém.